É com muita alegria que nós abrimos as portas da nossa casa para receber todos aqueles que, por vontade de Deus e de Jesus, estarão conosco, trazendo o amparo e a sustentação para a realização de mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que as bênçãos do Evangelho possam modificar não só o nosso ambiente doméstico, trazendo energias de paz, de luz, mas que nós possamos, através dos ensinamentos do Evangelho, modificar a nossa vida, trazer a paz e a luz que o nosso espírito precisa para prosseguir a jornada. Que o passe seja bênçãos que o Cristo Jesus derrama sobre nós, com o objetivo de curar as feridas do corpo e da alma, de renovar as nossas forças para prosseguirmos a caminhada. Que a água colocada para ser imantada receba as energias do mais alto em conjunto com as energias primárias da terra, se transformando numa fonte rica de bênçãos, bálsamo curativo para o corpo e para a alma. Que nós possamos, nestes momentos de estudo, em conjunto com os mentores do Evangelho no lar, estar recebendo o amparo e a sustentação dos nossos mentores, do nosso anjo guardião, através de nossas orações. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 9. A luz segue sempre. Abaixo uma epístola que está lá no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 11. Ele diz assim: e as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. E através desta epístola de Lucas, Emmanuel constitui a mensagem, nos convidando a refletir sobre a imortalidade da alma. Assim prossegue o benfeitor. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam. Sempre que a natureza divina e invisível ao olhar comum dos homens manifesta suas gloriosas mensagens. As mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre sempre encontraram sucessores. Todavia, são muito raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Em todos os tempos, os transmissores de notícias de além-túmulo peregrinaram na terra quanto hoje. As escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasiões aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública, e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses
de alguns momentos, e as palavras da verdade imortalista sempre lhes parecem consumado desvario. Entregue ao efêmero, não creem na expansão da vida dentro do infinito e da eternidade, mas a luz da ressurreição sempre prossegue, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. E a gente, com muita humildade, acrescenta aqui alguns comentários sobre essa mensagem. Do quanto foi difícil para o nosso querido Allan Kardec trazer para nós a codificação. Quanto foi difícil quando publicou o Livro dos Espíritos, rasgando o véu da nossa consciência e mostrando para nós que o céu e a terra se misturam, que todos nós estamos na mesma dimensão, que os céus nunca abandonou a terra. Sempre que há necessidade, o Criador, através da mediunidade humana, traz as mensagens que são relevantes para que haja avanço e compreensão da humanidade sobre a nossa convivência com os campos sutis. Sempre existiu e existirá entre nós a presença de benfeitores, de espíritos que só querem contribuir com a evolução da humanidade na Terra. Porque hoje nós somos espíritos que experienciam a vida humana na Terra. Mas amanhã seremos espíritos desencarnados e seguiremos, cada um na sua fé, cada um carregando consigo aquilo que conquistou no campo intelectual, moral e espiritual. E sempre teremos o desejo de nos comunicarmos com aqueles que carregam o peso da matéria, que estão na condição de encarnados. Mas, para a maioria da humanidade, como diz Emmanuel, será tido aqui a conta de bruxos, de feiticeiros. Tá certo que hoje não são queimados em praças públicas, mas ainda aqueles reencarnacionistas, aqueles que abraçaram para si o espiritismo como instrumento para o trabalho da sua evolução do campo moral e espiritual, buscando nas escrituras, buscando nos ensinamentos de Jesus a oportunidade da sua redenção, da sua reforma íntima, da sua renovação enquanto espírito que experiencia a vida na Terra, ainda hoje. As perseguições existem, os apontamentos, a incredulidade, a incompreensão. Mas será que isso nós podemos classificar como falta de evolução da humanidade quando tange aos ensinamentos dos espíritos, aos homens encarnados na Terra? Nós podemos sim classificar estas atitudes de incompreensão, de intolerância, como
irmãos que preferem acreditar naquilo que é palpável, naquilo que toca, naquilo que vê, naquilo que sente. Caso contrário, estas manifestações poderão ser concluídas ou como milagres ou como bruxarias. Mas aqueles que abraçaram para si essa missão de ser os parceiros do Cristo Jesus, do nosso Pai de amor e bondade, que faz essa ponte entre a dimensão terrena e a dimensão maior, continuam como verdadeiros missionários, aliançados com Jesus, trabalhando no bem pelo bem, compreendendo a capacidade de compreensão de cada um. Porque nós não devemos violentar a consciência dos nossos semelhantes, porque cada um de nós está num tempo espiritual pertinente ao tempo da sua evolução. Mas um dia chegaremos ao momento de que todos nós iremos conviver de maneira natural entre encarnados e desencarnados. A mediunidade será a ferramenta santa, onde todos irão buscar dentro de si essa capacidade de comunicação com a dimensão maior, com o único objetivo de trabalho para a sua evolução íntima, de trabalho para a regeneração de si mesmo, buscando sempre ter nos ensinamentos da sua caminhada o princípio maior, que é as mensagens que o Cristo Jesus deixa para nós no seu Evangelho, nos dando desta forma a capacidade de compreensão da nossa estadia aqui na Terra, como almas que experienciam a vida humana, mas que desejam, através do trabalho, buscar a sua evolução interior para ser um dia espíritos missionários que tragam sempre para a humanidade a luz da verdade, fazendo com que todos compreendam que somos eternos viajores, que ora estamos na condição de almas, porque estamos encarnados, experienciando a vida na Terra, ora estamos como espíritos, trabalhando como guias, auxiliando Jesus no processo de evolução da Terra, no processo de evolução da humanidade. E é por isso que Emmanuel coloca como título: a luz segue sempre. Nunca irá nos faltar, através dos ensinamentos do Cristo Jesus, a luz para as nossas consciências, para que nós possamos administrar o nosso livre-arbítrio e buscar nos ensinamentos do Cristo Jesus a luz para a nossa consciência, o entendimento de que nós devemos
fazer o possível para, enquanto almas, encontrar a nossa própria luz aqui na Terra e fazer da Terra um campo de bênçãos, de prosperidade para nós e para os nossos semelhantes. E quando nós falamos de prosperidade, não estamos aqui dizendo da prosperidade material, mas estamos sinalizando que é possível, através do trabalho, da resignação, da fé, alcançarmos na Terra a prosperidade para o nosso espírito, a paz interior, a harmonia, o equilíbrio. É possível conviver em perfeita harmonia com o meio ambiente, com os animais. É possível convivermos em perfeita harmonia com os nossos semelhantes, principalmente conviver em paz, em harmonia, estabelecendo um elo de amizade, de amor, de perdão e de compreensão, principalmente para com os irmãos que rejeitam a ideia da reencarnação, preferem acreditar na ressurreição, porque essa foi uma ideia imposta para nós ao longo de nossas muitas idas e vindas na Terra, mas rejeitam com veemência a reencarnação. É possível essa convivência pacífica e harmoniosa com estes irmãos, porque todos um dia terá a oportunidade de experienciar a vida no plano maior como espíritos. Uns irão descobrir da melhor maneira possível que o espírito é imortal, que a vida continua, que a capacidade de aprendizado continuam. Outros irão descobrir da maneira mais dolorosa, onde terão os umbrais da vida para expurgar todas as faltas cometidas, primeiro contra si mesmo, depois contra os seus semelhantes. Irão expiar todas as dificuldades, porque provocou a dor e o sofrimento enquanto estava na condição de alma. E hoje, quando está no plano maior, na condição de espírito, continua expiando, reparando as faltas, fazendo a purificação do espírito, para que tenha a oportunidade de reencarnar na Terra como espírito devedor, mas trazendo um coração mais manso, mais pacífico, tendo a oportunidade de ter a Terra como escola de bênçãos, ter o berço da família na primeira e na segunda infância, tendo a oportunidade de voltar à Terra como espírito mais pacificado para trabalhar na reparação de suas faltas contra os seus semelhantes. E assim, a vida segue para todos nós, hoje na condição de almas, quando temos a Terra como escola de aperfeiçoamento do caráter, aperfeiçoamento do espírito. Amanhã, quando desencarnado, experienciando a vida do outro lado como espírito que deseja trabalhar para alcançar a sua própria luz, buscar a evolução, novamente recebe as bênçãos do Pai,
nos educandários da alma, nas colônias, onde nós vamos trabalhar para aperfeiçoar a capacidade de compreensão de que para o Pai, todos nós somos eternos, porque somos filhos dele, herdamos a sua luz divina e temos como mestre, como modelo e guia o Cristo Jesus, que para nós será sempre o professor de nossas almas. E a cada um de nós, cabe o esforço pessoal de buscar nos estudos do Evangelho a compreensão destes dois estados. Primeiro, estado de alma, carregando o peso da matéria, e o segundo, estado de espírito, onde nós estamos libertos da matéria, onde temos uma capacidade maior, de consciência mais expandida, de compreensão destes dois lados da vida. Mas todos nós passaremos por esta experiência. E é por isso que aos missionários na terra, aqueles que abraçam a doutrina espírita como princípio maior para o trabalho da sua regeneração, que busca, através dos ensinamentos da doutrina, a sua elevação no campo moral e espiritual, estes terão dificuldade menor para a compreensão amanhã da sua condição de espírito que vivencia o outro lado da vida. E é por isso que nós temos a obrigação moral de auxiliar os nossos irmãos menos esclarecidos, compreendendo que cada um está num estágio de evolução da vida e que eles necessitam do nosso amor, do nosso carinho, do nosso perdão, da nossa compreensão, porque um dia eles estarão, assim como nós, buscando através dos ensinamentos do Cristo Jesus tudo aquilo que lhes favoreça no campo da compreensão, no campo da evolução moral, para alcançar consequentemente a evolução espiritual. É o que nós temos para acrescentar de uma mensagem tão brilhante. E aqui nós já agradecemos a espiritualidade maior por ter trazido a nós o amparo e a sustentação para fazer essa humilde dissertação através de uma mensagem deixada por Emmanuel, que nos esclarece sobre as bênçãos de buscar a compreensão sobre a imortalidade da alma, as bênçãos de ter a percepção de que os céus está sempre próximo da terra. E é com esse sentimento de gratidão que nós vibramos paz e luz para a nossa comunidade, para o nosso bairro, para a nossa rua, para os irmãos que estão avizinhando a nossa casa. Vibramos paz e luz a todos os templos de oração, aos irmãos que devotam parte do seu tempo para estudar as Escrituras Santas, trabalhando como voluntários do Cristo Jesus, levando sempre a palavra que cura, que acolhe e que liberta todos aqueles irmãos sedentos, não do pão da carne, mas do pão da alma. Vibramos paz e luz a toda a nossa família consanguínea. Aos que estão na morada maior, vibramos
para que nos educandários da alma encontre professores e mestres que os ajude a encontrar a paz e a luz que o Espírito tanto necessita. Aos que estão na morada terrena, vibramos paz, luz, amor, compreensão. E é chegado o momento de apresentar a nossa família, aqueles que por vontade de Deus são nossos tutelados, que convivem conosco sob o mesmo teto. Que todos possam, neste momento, ser contemplados com as bênçãos do mais alto. Que nossa casa, através do nosso trabalho em conjunto com a espiritualidade maior, tenha todo o campo vibracional renovado, que esteja em nossa casa, perpetuando as bênçãos, os ensinamentos do Cristo Jesus, que tenhamos sempre a capacidade de trabalhar na limpeza e da renovação das energias do nosso lar, que nossa casa seja o porto seguro para nossa família, que seja escola de bênçãos para todos nós, para trabalharmos no campo da evolução moral e espiritual. Vibremos paz e luz ao nosso ambiente de trabalho, que nós possamos conviver em paz e harmonia com nossos companheiros de jornada, trabalhando não só para buscar a evolução material, mas principalmente a evolução espiritual. Que todas as energias que alcançamos no interior de nosso lar preencha o nosso quintal, que atenda as nossas plantas e os nossos animais de estimação. E é chegado o momento do passe. Que o passe seja para nós, para nossa família, instrumento divino, fonte de bênçãos e de luz que nós alcançamos através do Cristo Jesus para a reparação de nossas forças. Que o passe seja instrumento de tratamento e de cura, nos livrando de todas as feridas que carregamos no corpo e na alma. E agora vibramos e pedimos ao Cristo Jesus pelas bênçãos da nossa água, que ela seja imantada com as energias do mais alto, em comunhão com as energias primárias da terra, se tornando nesta fonte inesgotável que alimenta as necessidades do corpo e do espírito. Que seja o bálsamo curativo para nós e para nossa família. E é chegado um momento muito especial, onde vamos vibrar por todos os lares, pedindo a Deus e a Jesus paz e luz aos lares corrompidos pela maledicência, pela ganância. Pedimos a Deus e a Jesus muita luz aos corações enlutados, que padecem pela partida do seu ente querido, que agora estará vivenciando a vida em outro plano, não na condição de alma, mas na condição de espírito. Que a oração seja o link sagrado entre os que estão na dimensão terrena e os que estão na dimensão maior. Vibramos paz e luz aos irmãos que padecem pela enfermidade do corpo, que possam receber através de nossas vibrações a cura de todas as mazelas do corpo e da alma através do passe à distância. Vibramos paz e luz. As famílias que padecem pela falta do trabalho, do pão de cada dia, que todos possam receber através das mãos humanas o auxílio necessário para atender as necessidades da família com dignidade, através do trabalho, através da doação recebida com amor de todos aqueles que possam colaborar. Vibremos paz e luz a toda a nossa família universal, onde pulsa um coração humano, Jesus, que seja preenchido de bênçãos e de luz, que sejamos um só povo, uma só nação. Vibremos por todo o nosso planeta Terra, que todos nós possamos alcançar a paz e a luz, que estejamos sempre em comunhão com seus ensinamentos. E neste momento,
nós vamos falar com o Pai através da oração que o Cristo nos ensinou, que é o Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada, Deus, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Mãe. E a cada tarefeiro celestial que aqui vieram celebrar conosco mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.